zoar na quinta série pra sempre. Aí eu comecei, mas fazer várias paródias, e aí foi, bicho. A paródia foi o que mais explodiu. Foi. Aí foi o que explodiu, aí quando começou as paródias, começou a pintar outras oportunidades, e aí, na época, eu comecei a trabalhar num programa local lá na TV Diário, na TV do Ceará, como animador de plateia, tive espaço para fazer matéria de rua, e eu criei um quadro chamado Miss Catiroba, que eu pegava mulheres fracas das feições, desabonitadas, e transformava elas em Gisele Bündchen, né? Que na época a Gisele era o momento e tal, e aí eu botava um tapete vermelho na casa dela 5 horas da manhã. Rapaz, uma mulher bonita, 5 horas da manhã, acordando é feia. Imagina uma mulher feia acordando 5 horas da manhã. É o satangôs, macho. Aí eu jogava o tapete e dizia, vem Pokémon, a bichinha saía de dentro. Miss Catiroba, eu pegava elas e tentava transformar elas, né? Aí maquiava e tudo. E mulher fraca das feições, quanto mais maquiagem tu bota, mais fica parecendo um palhaço, né? Aí, bicho, mas aí foi um estouro o quadro. O quadro se tornou uma audiência absurda no Ceará. E aí, numa época, eu fui trabalhar com meu pai no show do Tom. Meu pai estava no show do Tom e pediu para eu substituir a esposa dele, que a esposa do meu pai estava grávida, ia ter neném. E aí ela que fazia toda a assistência do meu pai ali, de passar texto e tal. E meu pai me ligou, o cara tá fazendo o quê? Eu digo, pai, tô trabalhando com mulheres fracas das feições aqui no Ceará. E eu tô com um quadro aqui massa e tal. Ele disse, cara, vem trabalhar comigo. Aí eu fui trabalhar com o meu produtor, eu fui trabalhar como produtor do meu pai. E aí numa dessa, em 6, 7 meses que eu estava na produção ali trabalhando, o Tom Cavalcante disse, rapaz, vamos embora botar esse menino para fazer alguma coisa aí? Esse menino era aquele que te imitava, disse, o pai disse, o menino tá arrebentando lá com um bocado de mulher feia, ó, no Ceará. O menino tá botando para lascar. O menino é bom. Aí o pai disse, rapaz, o Tom disse, rapaz, vamos botar ele aqui. Aí o Tom na época fez a sátira da Fazenda. Era a primeira Fazenda que ia começar, quando a Record lançou a Fazenda, aí o Tom fez o Curral. Aí o Tom me deu um personagem, que eu tive sorte desse personagem se destacar na Fazenda, que foi o Theo Becker. Tu lembra do Theo Becker? Isso aqui, irmão, isso aqui, tchau rock and roll, que teve uma briga com o Dado do Alabella. E aí botaram o personagem do Dado pro meu pai dizia, eu sou o Dado. E eu fiz o Theo, cara. E aí o Theo brigou com o Dado. Aí a primeira cena foi eu com meu pai, bicho, tu imagina? Pai e filho, eu nunca tinha entrado a nível nacional assim no aspecto da comédia, do humor. A minha primeira cena foi com Tiririca, com meu pai, e aí foi uma cena que eternizou, tem até no YouTube aí também, e a cena bombou, e a gente imitou a cena que tinha acontecido lá da confusão, da briga, cara, e de lá pra cá o Tom disse, eu quero esse menino. E aí eu fiquei com o Tom e passei a deixar de ser produtor do meu pai para trabalhar junto no elenco do show do Tom, que naquela época era Shaolin, era Tom Cavalcante, Tiririca, Pedro Manso, que teve aqui também, era um timaço. E aí eu fiz parte desse time, onde eu aprendi muito com esses caras, com os grandes. O Tom sempre dizia isso, esteja no meio dos grandes, que um dia você será um deles. E eu sempre estava no meio desses caras. E aí, quando termina o Tom, aí vai eu voltar para o Ceará de novo. Eu digo, mas na hora que eu estava indo, eu sempre tive muito, sabe, muitos altos e baixos na minha vida. Todo mundo tem, né? E aí volta todo mundo para o Ceará. O Tom sai da Record, todo mundo é mandado embora, eu volto para o Ceará de novo. Aí voltei para a TV, no qual eu tinha deixado as portas abertas das mulheres fracas das feições. Aí voltei para a TV Diário, fiquei lá uns 6 meses, até teve um teste no Faustão, do Quem Chega Lá, quadro que ele fazia de comédia. E aí um cara me indicou, o Papudim me indicou, que era um comediante também, Bené Barbosa, e aí eu fui fazer esse teste. Aí eu fiz o teste numa sala para 4 caras lá na Globo, o cara, vai, imita aí, conta aí, o que é que você faz? Aí tá, eu imito tal, e tá, e a piada, aí eu contava a piada e o cara, essa é a mais engraçada? E eu achando que, igual tu diz, né, quando tu bota o cara, que tu pega aqueles caras que eu fico olhando, que eu digo, rapaz, quando tu pega mesmo, tu bota pra lascar. E o cara começava a coisar, eu contando piada e o cara nada de rir. E eu digo, rapaz, não agradei não. Só que quando terminou, o cara disse, não, gostei desse menino. Aí eu fui pra competição, fui pra final da competição, no Faustão, em 2011, mais ou menos. Aí eu fui pra final da competição, aí na final, bicho, arrebentei. Tu é doido, no final, fiz a Beyoncé, contei as piadas, rapaz, todo mundo rindo, a plateia rindo, aí quando foi na hora do prêmio, aí eu perdi.
Aí lá vai voltar pro Ceará de novo, ó. Eu digo, rapaz, de novo. Mas aí eu perdi com aspecto de vitória. Eu perdi indo bem. Não tem aquela coisa, perdeu, mas foi bom. Eu digo, grande bosta. Perdi. Ele disse, não, Você mas... no Romário explicando a derrota. Já viu esse vídeo? Pois não é. O que eu aprendi com a derrota? A derrota você não aprende nada, não. Não aprendi nada, macho. Aí eu disse, rapaz, não. Mas aí o cara disse, não, mas peraí que o Faustão quer conversar contigo. Uma semana depois, o Faustão me contratou, cara. O Faustão disse, não, a vitória foi do cara e tal, mas eu vi em você que você tem potencial, porque você foi bem e tal, e eu vou lhe dar uma oportunidade. E aí me deu 3 meses de oportunidade, nesses 3 meses eu fiquei 3 anos lá, no quadro Saco de Risadas. E aí foi um impulsionamento total na minha carreira. Aí eu comecei já a fazer de cara limpa, já fazer o stand-up, já fazer aquele humor saindo, né, do meu pai. Aí usei as paródias, usei a banda lá do início, que me ensinou a cantar, que tu viu que eu cantei aqui no tom, eu não sabia. E aí eu aprendi, a banda foi o processo, porque eu fiquei me perguntando, Deus, por que o Senhor me colocou no meio de uma banda aqui? Eu fiquei 2 anos, quase morrendo de fome, não deu em nada. Muita coisa que a gente faz na vida, a gente faz, é um ponto no passado, e se não tiver esse ponto do passado, não vai ligar com o ponto do futuro. E você só vai descobrir se você for testando. Depois, quando fechar os pontos, você fala, não é possível. A coisa que você mais estourou tem a ver com a música. Mas foi isso, caramba. A paródia foi que me colocou no... Mas eu precisava saber cantar. Porque dublando eu não ia conseguir dublar, fazer uma paródia dublando, porque a paródia tem que ser criada. E aí eu passei a criar, cantar, e aí no Faustão, o Faustão colocou para cantar com a banda. Todo domingo eu encerrava o Domingão do Faustão com uma paródia. E aí aquilo começou a me projetar mais. E aí de 2000... Hoje você tem quantos milhões de seguidores? 31 Caramba. milhões de seguidores, 31,100 mil. E detalhe, 31 milhões no Instagram e 31 milhões no TikTok. É difícil, nem todo mundo tem 31 milhões, tem seguidor no Instagram e no TikTok também, porque são públicos diferentes. Eu tenho quase 12 no Instagram e tem 2 só no TikTok. Aí, graças a Deus, Deus me proporcionou por causa das minhas filhas, a Lala e a Lulu. Eu tenho as meninas que puxaram, graças a Deus, o sangue puxaram a mim. A beleza da mãe. Porque se tivesse puxado isso aqui, era uma tristeza. Mas o coração é bom, igual o seu. É bom, o coração é do mesmo jeito. Meu e da mãe também é bom. Mas a beleza... Aí a menina puxaram eu. Aí a menina começaram a gravar vídeo e me colocar na atualidade. Pai, o hype é esse. Pai, tem que pegar a trend. Elas têm quantos anos? Uma tem 8 e a outra fez 13 agora. Que massa. A Lala. Mas a gente começou antes, né? Lá atrás. E eu tenho uma que só fala comigo, oi, pai... Eu chego e digo, oi, filha. A gente só conversa, sabe, tipo TikTok. Tu vai pra onde? Eu digo, Pablo Marçal. A gente só conversa de TikTok, dentro de casa. Bicho, esse vídeo deu mais de 100 milhões, o vídeo desse que eu fiz com ela. E aí viralizou as coisas com a minha filha também, ajudou com que a rede social. Elas têm rede social também? Não, eu boto elas pra mim, eu deixo sempre pra mim. Sempre pra mim, porque, cara, é o seguinte, é muita responsabilidade hoje, sabe? Eu ainda não coloquei ainda, porque eu não quero que elas... Eu quero que elas sejam criança, porque eu não tive essa oportunidade de ser criança por conta da vida. Né? Dos 11 anos de idade, com os 11 anos de idade eu tive que ir pro mundo. Então, dos 11 anos até hoje, eu não parei. Né? Eu tô todo dia aí e tal, e minha mulher disse, não, a gente não vamos deixar essa responsabilidade para as meninas, não. Então elas fazem porque elas gostam, elas fazem porque elas querem, elas sabem que o pai dela é famoso, elas colocam algumas coisas para eu fazer, mas eu não dou essa responsabilidade, nem já tive proposta de levar elas para TV, para novelas e tudo, mas eu quero que elas estudem, eu quero que... Porque eu fico pensando assim, Pablo, talvez elas não tenham a mesma sorte que eu tive. Claro que a gente sabe do talento, sabe do trabalho, da luta, mas eu poderia ter fracassado, desistido, né? Depois de tantos altos e baixos, eu poderia ter desistido, eu poderia ter me desestimulado e ter sido um fracasso. E aí eu tenho medo das minhas filhas passarem por isso. Então eu falo, filha, papai não teve estudo, porque o papai ou era trabalho, ou trabalhava ou não trabalhava. E eu fui para o trabalho, né? Eu escolhi o trabalho, eu optei pelo trabalho. E eu não tive a oportunidade de estudar. E hoje eu estou dando essa oportunidade para elas do conhecimento, de estudar, de poder, depois que elas estiverem formadas, estiverem realmente entendidas do que elas querem na vida, elas podem fazer o que elas quiserem. Mas